Mas é isso aí, meus irmãos. Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui hoje, dia 3 de novembro de 2022, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, e hoje recebemos o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, em Jacarepaguá, na Taquara, né? E o nosso irmão veio para conversar conosco, né, para a nossa palestra pública, que se realiza todas as segundas-feiras, às 18h40, e às quintas-feiras também, às 18h40. Nas quintas-feiras, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 6 e 7, que tem o subtítulo A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião pública, nós vamos fazer a leitura do preparo, e eu escolhi essa página do livrinho Minutos de Sabedoria. E o item que caiu foi o item 71, que diz assim: o mundo está cheio da luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Então, nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo ao Senhor a oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui com uma grande família que somos, como um grupo de amigos, para refletirmos sobre os ensinos do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, amigos espirituais, por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizagem, de crescimento espiritual. Te rogamos nesse momento, Senhor, como sempre o fazemos, que por acréscimo de misericórdia, o Senhor envolva, abençoe todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento nesse momento, Senhor, não importa em que local do planeta estejam, que todos eles possam ser amparados, fortalecidos, consolados em suas dores, Senhor, e que todos nós possamos permanecer unidos em pensamento, sempre vibrando positivo por tudo e por todos, para que assim todos nós possamos crescer juntos, obedecendo à vontade do Pai e assim, Senhor, buscando realizar a nossa missão, que é evoluirmos e para nos aproximarmos do Pai e nos tornarmos assim grandes colaboradores da seara do Senhor. Que a tua paz, que a sua luz habite em nossos corações, que nós possamos sempre, Pai, compreender, aceitar a tua vontade em todos os momentos de nossas vidas. Que o amor, a paz, o equilíbrio e a tranquilidade faça parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos e das nossas ações. E que neste momento o Senhor derrame a tua bênção sobre o nosso irmão Paulo Brandão, para que ele possa nos trazer a sua palavra evangelizada, para assim nos ajudar a crescermos em nossos aprendizados. Obrigado, Senhor, e nos envolva todo o tempo em nossas vidas. Ser conosco e nos permita iniciarmos nesse momento a nossa reunião da noite de hoje, na graça divina. Bem, meu irmão, você pode iniciar o seu estudo, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, fique à vontade para trazer o teu conhecimento para todos nós. Que o Senhor abençoe a todos nós e abençoe a você e a sua família. A palavra está com você. Boa noite a todos, é sempre bom a gente ver, alguns rostinhos amigos, né, que estão afastados
nosso tema de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que está no capítulo 19, itens 6 e 7, que fala da e condição da fé inabalável. Eu trouxe dois textos complementares, não é um de Chico Xavier e o outro é uma mensagem de Bezerra de Menezes, que foi publicada em 2003 no Reformador, que fala exatamente sobre as provas que nós passamos a respeito de como... Desculpa, desligar isso aqui. Então, ela é uma mensagem que fala dessa dificuldade que às vezes passamos por, né, no plano material e a gente é em dúvida. Ou colocamos a fé em assim, poxa, eu faço isso, eu cumpro com tantas atitudes, né, mas não o auxílio, mas as coisas não acontecem. Então, ela é uma de... Eu digo assim, a fé é você acreditar que você não tem, às vezes, você alguém disse e tá, né? Então, esse dogma. Para nós que já temos um conhecimento maior, né? Jesus conhece a verdade e ela libertará. A verdade é que para a gente é incontestável e que eu chamo já, não é, você não diz mais. Quando você diz assim, você está dizendo, embora eu não tenha muito conhecimento, não tenha noção da acredito, por fé. Que você conhece toda a verdade, eu digo que deixa de ser crer. Aquele que tem de acreditar em algo que ainda não tem discernimento. Vocês querem que partilhe a questão? Fica até mais fácil, né? Porque aí olhar, se vocês quiserem, tá joia. Eu vou compartilhar, então, a minha tela para vocês verem o Evangelho. Vamos ver se eu botar a imagem e começar a ficar ruim, eu vou ter que tirar a imagem, tá? Tem que mostrar aqui. Está demorando. Vamos ver. Vamos comer. Vou tirar algumas coisas aqui para... Vai falando você. Sobrecarrega a internet. Conseguir entrar. Tá. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom, o som melhorou. Já estão conseguindo me ouvir direitinho? Ouvindo sim, ouvindo sim. Tá, eu tirei algumas coisinhas aqui para melhorar. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui o Evangelho. Ele está dizendo a fé é a crença nos dogmas. Então, gente, estou vendo uns ecos aqui. A fé, quando a fé ela pode ser uma fé raciocinada, uma fé cega. A fé mista foi adotado por Roma
comecei a fazer as traduções dos evangelhos que estavam em hebraico e começou assim, a fé é a crença particulares que constituem. Todas as religiões têm seus artigos de fé. É um enunciado que você tem que aceitar. Não é? Você, às vezes, não tem como comprovar e aquilo é um absoluto e uma verdade. Diz que a fé ela tem que ser raciocinada, sem conta. O falso como verdadeiro. Por quê? A gente vai nas evangelações de Kardec e diz aquilo na escuridão. Não vai mudar. Você acendeu a luz, aquilo que é verdadeiro você vai ver. Então, a doutrina nos mostra que a gente deve. Faz sentido? Então, se Deus é absolutamente justo, é o amor absoluto, pode ser um Deus que pune, né? Até mesmo no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, discordo dessa palavra, porque Deus compreende o nosso estado e que nós estamos. Então, o que ele faz? Ele cria as leis da natureza e nós vamos colher. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e preconiza a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a sua e demonstrar que está com a razão. Ora, disse vulgarmente que a fé não. Daí muitas pessoas a sua culpa. E aqui ele continua, né? Sem dúvida a fé não se receita. Você não pode. É que ainda, o que ainda é mais justo. Então, é aquilo que a gente diz, né? A gente não pode querer impedir um companheiro que acredita numa religião, conceitos diferentes, e querer impedir aquilo que nós tenhamos, sejamos com a verdade absoluta, nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Se não fosse, nós não teríamos essa possibilidade de podermos fazer o que queremos. Continuando, ele diz, não é a fé que é nós. A fé não tem que vir para essas pessoas que não acreditam, a gente não tem que mostrar eles. Né? São eles contra a fé. E se procurarem com sinceridade, nesse item, ele está falando daquilo. Paulo, teu som ainda está cortando. Para eles, os motivos, como está aqui no Evangelho, tem depois como se não desejamos nada melhor do que crer, mas não podemos. O fazem apenas com o coração, visto que, ao descrerem, isso eles fecham os ouvidos. Sandra, atende aí. Então, eles pedem provas, né? Estão em torno da gente. É só a gente. Paulo, teu som continua a fé de alguma forma. Paulo, você está me ouvindo?
O seu Espíritos no Evangelho votando. em tempo precedente de progresso anterior, né? Então, quando você reencarna, você traz todo este aprendizado. Paulo, teu som continua picotando. Vou tirar a imagem. Tira a imagem para ver se melhora. Imagem. Pode continuar. Então, eu quero ler um texto. Eu não vou botar a imagem para não dar, né? É um texto que é a fé. É do livro uma psicografia de Xavier, Vida entre o céu e a terra. Não é? Eu isso na internet, eu não tenho aqui a data e edição, tá? Então, é um escrito em 1º de setembro de 1931. E diz assim: a fé deve ser iluminada pela razão. Parecerá estranho à Igreja Romana, que impõe a fé aos seus profitentes sobre a impenetrabilidade do dogma e do mistério. Veja bem. Seus crentes antropomorfos, eivado de todos os maus sentimentos do coração humano, subornável em extremo, que é cheio de prodigalidade com os poderosos da terra e implacável para aqueles que não possuem um pão. Esse é o Deus, né, do tempo de Moisés, das descrições do Velho Testamento, o Deus que pune até a sua terceira geração. Né? E ele conclui assim: tal ideia religiosa é impotente para alimentar a fé daqueles que têm sede de amor divino. Porque se você está ansiando pela sede do amor divino e vem essa definição de um Deus, né, que tem uma figura humana e tem todos os sentimentos nossos de imperfeições, onde é que vai ficar a sua fé? Então, vem uma pergunta: como depositar uma esperança num Deus cujos sentimentos são símiles do próprio homem terreno, sempre mergulhado nas fraquezas e nas imperfeições? Como pedir a luz e o esclarecimento a quem proíbe o exame livre e a liberdade de consciência? Como confiar em quem nos exige uma obediência passiva e absoluta, e que, para chegar aos fins, não observa os meios? Então, se a gente vê essas perguntas, nós estamos vendo que está falando de um Deus lá do tempo de Moisés, no Velho Testamento. Então, mas ele está fazendo aqui essa comparação que ele fala que é a palavra romanismo, né? Quer dizer, é uma doutrina que vem da Igreja Romana, né? que agora nós conhecemos como Igreja Católica Romana. Então, naqueles tempos, com as traduções do Velho Testamento, né? Então, ele diz assim: para pertencer ao romanismo, temos que abdicar de todos os sentimentos da nossa alma. Temos que desprezar o esplendor da luz da verdade. Não. Não é nesse suicídio moral que encontraremos a fé pura que se eleva para o Pai, cheia de confiança. Então, o nosso dever é reconhecermos o Criador nas suas obras, reconhecendo a sua misericórdia infinita que se estende a todo o universo, e o amarmos. Desse amor sagrado nascerá o afeto que devemos dedicar à humanidade sofredora, aos nossos irmãos pela dor. É dessa operação de reconhecimento e gratidão ao Criador e de amor ao próximo, é desse sagrado conúbio que nasce a fé
removedora de montanhas que falava Jesus. É essa fé que se encontra na prática do Evangelho de Jesus, e é pela observância desse estatuto universal que a doutrina dos Espíritos tira as asperezas da vida. É pela extinção do egoísmo e da treva que o Espiritismo atualmente deve combater com as armas da humildade e do amor. O romanismo, deturpando os evangelhos dos apóstolos, substituindo-os com as decisões de seus celebérrimos concílios, onde geralmente ocorrem almas cheias de faculdade e presunção, desvirtuou os ensinos luminosos do Mestre. É esse o motivo pelo qual há muito vemos o insoftável anseio da humanidade que deseja cristianizar-se sem romanizar-se. E é assim que, num futuro não longínquo, veremos constituída a nova fé de que se nutrirá a alma humana. Será a fé maravilhosa que confia, espera e crê. Deus não será adorado nos ídolos de pedra, será amado nos santuários do coração. Francisco Cândido Xavier. Então, nós podemos ver por aqui, deixa eu só mudar aqui a minha imagem, não é? Que esse movimento nós já encontramos dentro do Pentateuco. Eu não vim derrogar leis, mas eu vim lhe dar prosseguimento e vim levantar o véu. Eu não pude dizer tudo ao tempo que ele esteve aqui, porque com aqueles conceitos, né, mosaicos que ainda estavam sendo escritos, nós estamos falando do que ficou registrado, mas lá atrás, não é? Ainda estava muito próximo daqueles conhecimentos. As escrituras hebraicas traziam essas interpretações, era o olho por olho, o dente por dente, e Jesus veio trazer amar ao próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos. Isso, para aquela época, era muito incompreensível para a maioria daquela população. E vem a doutrina espírita, nos traz o porquê desses ensinamentos, quando nos mostra a verdade. Que verdade é essa? Somos espíritos imortais, né, destinados à perfeição, e recolhemos no presente o que semeamos no passado e, ao mesmo tempo, estamos fazendo a semeadura para a colheita futura. Quando a gente tem compreensão da vida futura, da imortalidade, e que todos os nossos atos nós vamos prestar conta, e aí nós vamos expandindo a nossa consciência e interiorizando esses conhecimentos, fazendo com que os nossos sentimentos, aqueles arrastamentos que trazemos de vidas passadas, e vulgarmente chamamos de viciações do sentimento, nas prerrogativas que tivemos em outras existências, que vai fazer exacerbar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós vamos nos policiando, nos corrigindo, e vem as provas do dia a dia. Nas provas do dia a dia, tudo isso é lapidado. Nós temos que compreender que os momentos de aflições não são castigos de Deus. Nós não estamos sendo castigados por Deus, estamos sendo submetidos às leis divinas, que são permanentes. Colhemos o que semeamos, né? E já temos até ditados modernos que dizem o seguinte: pode haver injustiça, mas não existe injustiçados. Então, quando somos colhidos pelas injunções da vida, pelos problemas, pelas dores, nós não devemos, às vezes, culpar aquele
que foi um instrumento dessa dor, dessas injunções. E a pergunta que devemos fazer não é por que eu que sou espírita, eu que faço prece todo dia na hora que acordo, na hora que vou dormir, que cumpro com as minhas... tudo isso. Não é essa a pergunta está errada. Não é? A pergunta que deve ser feita no momento em que nós somos submetidos às provações é: o que isto está querendo me ensinar? Se a gente conseguir encontrar as respostas, nós vamos melhorar bem mais rápido. E, gente, no momento em que nós não precisarmos de passar por provas e de lapidação, né, em que nós seremos submetidos, pode ser a dor, a doença, coisas que nós encontramos nesse planeta, nós não passaremos mais por esses problemas. Ou, no mínimo, nem encarnaremos mais aqui. Mas, como os espíritos nos orientam, quem é aquele espírito que evoluiu e vai deixar para trás os seus entes queridos aqui no planeta? Então, vamos pedir para voltar. Aí iremos de ajudar não só aqueles a quem amamos, mas também o próprio progresso do nosso planeta. Aqui no minuto 14, não é? Como eu tenho mais uns 20 minutos, não, 10, né? Eu vou ler aqui uma outra página que foi escrita, deixa eu olhar aqui a data, foi uma psicofônica recebida no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional na sede da FEB em Brasília no ano de 2002, no dia 10 de novembro de 2002. E essa mensagem, Bezerra de Menezes. Eu vou ler ela de 2002, 20 anos atrás, para a gente terminar o nosso estudo. E começando, compromisso espírita. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. Vivemos nos dias... Gente, essa mensagem é de 2002, hein? Vivemos nos dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento, da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério, à loucura. Sem dúvida, as conquistas que anotamos em todo lugar não lograram tornar a criatura humana interior mais feliz nem mais tranquila, salvadas algumas exceções. São os instantes em que os cristãos novos estamos convocados a profundas reflexões. De todo lado, a angústia espreita, a perversidade agride, e o desalinho conduz as massas. Homens e mulheres, sitiados no castelo do eu, desvairam, porque perderam o contato com o amor. O amor é a resposta da vida para o momento truanesco. Aí ele bota até uma observação. O que seria esse truanesco? Deriva de truão, saltimbanco, também pode ser rufião, ladrão. Todos os termos retirados do dicionário Ruais. Isso aqui está na nota. Eu vou passar depois para você, Rose, para você divulgar para o pessoal. Tá? Então, ele diz assim: é a resposta da vida ao momento truanesco que atravessamos. Vivenciá-lo na grande do pensamento cristão é o
convite que a imortalidade nos faz através das vozes do céu, restaurando o pensamento de Jesus, que tem permanecido vestido de dogmas, de cerimônias e de fantasias. Torna-se indispensável romper de maneira positiva com o ergástulo. Então, aqui tem a definição, né? Na Roma Antiga, é um cárcere em que se confinavam os escravos. Então, traduzindo aqui, torna-se indispensável romper de maneira positiva com esta prisão, na qual ainda nos encontramos vitimados. Jesus é o libertador e a sua mensagem, conceita pela mente, será vivida, o sentimento livre de toda e qualquer manifestação dogmatista e delinquência. Projetá-la de maneira para que a ciência a exteriorize através do pensamento são, da palavra lúcida, do pensamento são, da palavra luz e das ações enobradas é dever que não nos cabe postergar, ou seja, é para agora. Conflitos que nos desafiam a capacidade de discernimento e nos provocam tomadas de decisões, às vezes apressadas, a convites para desvios da finalidade que abraçamos, do compromisso que temos com a doutrina dos espíritos. Sabe que o espiritista não se pode marginalizar em torno dos acontecimentos que sacodem a sociedade, o planeta. Não menos verdade é que, comprometido com o ideal espírita, possui nos conteúdos doutrinários os instrumentos hábeis para mudar o que vivemos, por intermédio da educação das gerações novas, da autoeducação, mediante a transformação moral que se deve impor e também do esclarecimento que, libertando a criatura humana das ações primitivas, tornam-na capaz de mudar as estruturas perturbadoras da sociedade. É necessário que tenhamos muito cuidado para não nos desviarmos dos objetivos essenciais da doutrina que se coloca acima das questões inquietadoras do momento. Viver espiriticamente é trabalhar sem desfalecimento pela construção de uma era nova. Sim, que deve começar no próprio indivíduo, na sua transformação interior. Adversários de ontem que ressumam em forma de atavismos cruéis e as ações de hoje que nos convocam ao prazer com o desalinho de nosso comportamento constituem perigos muito graves. Aprendemos com Jesus que muitas vezes é necessário perder em determinado momento para poder estar em paz a partir daí e de triunfar da glória desenhada pela verdade. A nossa preocupação de mudar o mundo não pode abandonar o compromisso da nossa mudança interior. O nosso compromisso com a fé espírita é de urgência e todos os esforços devem ser envidados para conseguirmos esta meta. Não nos enganemos, evitando enganar aos outros. Jesus é o nosso líder e Allan Kardec tem-lhe sido discípulo de escola e nos pode trazer a sua palavra, luz, para clarear os caminhos futuros. Outros apóstolos que lhe foram fiéis desincumbiram-se a contento do mistério abraçado, porque não negligenciaram, não negligenciaram com o dever, não se permitiram abraçar as propostas fascinantes que se constituem desvios dos objetivos essenciais, a fim de receber o aplauso do mundo e permanecer no pódio das considerações terrestres. Nunca
nos esqueçamos que o Mestre recebeu como tributo de gratidão da massa beneficiada a cruz da ignomínia e transformou em asas de luz. Não fazemos apologia ao masoquismo perturbador, nem estabelecemos como fundamental o sofrimento. Nada obstante, nele reconhecemos o melhor amigo do espírito sem processo de autoburilamento. Sucede que a nossa proposta, por suas características de transformar a Terra, fere interesses individuais e coletivos, agride sistemas e organizações ultramontanos e tem permanecido na condição de dirigente dos povos. E é natural que as reações individuais e coletivas se façam de imediato, assustando-nos ou intimidando-nos. Não temamos nunca aqueles que nada nos podem fazer ao espírito, embora momentaneamente cerceiem-nos os passos e gerem dificuldades para a execução dos nossos programas iluminativos. Evitemos compactuar com suas propostas muito bem estabelecidas na forma, guardando a animosidade contra os objetivos que abraçamos. O apoio de personalidades preeminentes e de organizações poderosas agrada-nos muito, mas não esqueçamos que o nosso trabalho desafio é de demolir aquilo que se encontra ultrapassado, destruir as ideias esclerosadas, substituindo-as pelas novas que vierem do mais além e receberam a contribuição lúcida de homens e mulheres que reencarnaram sob a égide do Espírito de verdade, para que o Paracleto pudesse expandir a palavra de Jesus de polo a polo. Em nossas reuniões cristãs, nas quais as nossas ideias, apresentar os nossos pensamentos, discordar, mas não derrapar nas discrepâncias que nos afastam uns dos outros, gerando animosidades, mantenhamos o nosso objetivo, que é servir a Jesus sem outro interesse. Trabalhemos, então, unificados, amando-nos cada vez mais para lograrmos alcançar o momento de plenitude que o amigo, com letra maiúscula, incomparável, e todos nós acena desde agora. Permaneceis fiéis, obreiros da última hora. Que esta assinalada pelas glórias e conquista, pelas dores e hecatombes, construindo o reino de Deus na transição que aguarda o mundo de regeneração. Muita paz, meus filhos, que o Senhor nos abençoe, são os votos do amigo e paternal de Serra de Menezes. Mensagem psicofônica recebida 10 de novembro de 2002 no Conselho Federativo Nacional da Sede da FEB. Geralmente é aquela reunião que tem do Conselho, não é? Eu vou abrir a minha imagem aqui. Então, o que eu tinha que dizer era isso sobre a fé, porque às vezes a gente diz que tem fé, a gente ora, faz a nossa prece, mas esperando um resultado que às vezes não vem como a gente. O Pai sabe o que é melhor para nós e sabe também de todo o envolvimento, né? Essa mensagem é de 20 anos atrás e ela foi dada num momento parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Por que será? Eu não sei porque que essa mensagem apareceu para mim quando eu estava preparando esse estudo, né? Ela é muito emocionante e a gente não pode ficar, tipo assim, desiludidos, depressivos com as situações em que o planeta está passando. Não é só o nosso país.
Então, nós temos que manter esta fé em nós e seguirmos o nosso caminho. Somos semeadores. A semeadura, né, é o trabalho do semeador. Mas quem vai fazer as sementes germinar, são as leis divinas, é o amor de Deus. Nós não temos influência naquela semente que jogamos. E se a semente vai encontrar terra boa, rocha, ou vai nascer entre espinhos, parte dos, das atitudes que a gente tem que encontrar para o nosso autoaperfeiçoamento. Então, sigamos em frente, semeando, e não queiramos exigir resultados imediatos naquilo que semeamos, porque um dia essa semente vai germinar no momento apropriado, sob a bênção de Deus, nosso Pai. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir sobre essas palavras. Eu vou deixar o texto, eu vou botar vou passar para você, Rose, se for o caso, você passa para todos, tá? Pode enviar para mim, pode enviar para mim. Eu agradeço. Eu agradeço. É porque eu desliguei agora, eu desliguei o celular, desliguei tudo para poder melhorar a internet. Daqui a pouco eu mando para você, tá? Bom, meu amigo, eu agradeço a sua palestra, o seu estudo, as suas reflexões. Realmente, nós estamos num momento mais para pensar do que falar, não é? Então, que todos nós possamos refletir bastante sobre o nosso momento atual, sobre o que o Mestre Jesus está nos proporcionando. A seara é muito grande e todos nós precisamos dar a nossa parte, a nossa cota de colaboração nesse momento, com muito amor no coração, com muita paz, com muita solidariedade e vibrando sempre positivo por tudo, por todos, porque é da nossa obrigação enquanto, vamos dizer assim, discípulos de Jesus, né? Porque nós estamos aqui para isso, trabalhar, porque já entramos em contato com o Evangelho, então nós já podemos, não é nenhuma arrogância, não, ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus. Então é nossa, cabe a cada um de nós uma tarefa, e a tarefa é a da divulgação do Evangelho e dos ensinos de Jesus, que possamos continuar trabalhando, buscando trabalhar ao lado do Mestre, divulgando essa doutrina abençoada, porque muitos hoje necessitam, e vamos lembrar sempre, ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Então, que nós possamos ser efetivos trabalhadores do Senhor e não guardar rancor, mágoa de ninguém, e compreender que está tudo certo, está tudo certo. E nós vamos caminhando. E, com certeza, nós vamos fazer o que for melhor dentro daquilo que já aprendemos. Então, eu quero deixar um beijo para todos, mas antes eu quero lembrar a vocês que dia 13/11, tá? Sem ser esse domingo agora, que esse domingo agora é dia 6. No outro domingo, dia 13/11, a nossa amiga Érica Cristina vai estar conosco às 10 horas e ela vai fazer uma palestra que faz parte do Fórum de Ideias e Debates Espíritas, né? E o tema da palestra é Ética e Moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Olha que tema maravilhoso e atual, não é? Ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Então, eu convido a todos para estarem conosco dia 13, às 10 horas da manhã, para ouvir as considerações da nossa irmã Érica Cristina. E, mais uma vez, eu agradeço ao Paulo por suas palavras, por suas reflexões, que com certeza estamos já pensando sobre elas. Que Deus te abençoe, meu amigo. E para encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge Guimarães fazer a nossa prece e agradecimento. Jorge, por favor. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, aqui estamos, humildemente, Senhor, agradecendo
a mais essa oportunidade que lhe foi dada. Orientação, ensinamentos e a capacidade que temos de absorver tudo aquilo que lhe foi recomendado. Que a sua paz, a sua luz nos acompanhe, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos a serenidade, para que possamos enfrentar todas essas necessidades que se apresentam, fazendo com que, assim, tenhamos paz, harmonia e, ao fim de tanto sacrifício, possamos alcançar o Nirvana. Que a sua paz, Senhor, a sua luz esteja conosco, trazendo-nos sempre o equilíbrio, trazendo-nos a compreensão, trazendo-nos a capacidade do raciocínio lógico, para que aí evoluamos. Muita paz, Senhor, muita luz é o que lhe rogamos. E mais uma vez, humildemente, lhe pedimos que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo Jorge. Obrigada a todos vocês, companheiros, que estiveram conosco aqui, Denise, Ana, Ana Brito, Carmen. Que Deus abençoe todos vocês. Tá bom? Paulo, muito obrigado. Dá um abraço aí na Sandra e na Juju. Tá bom? Ó, tchau, gente. Até amanhã. Amanhã nós estaremos de volta. Para os... Daqui a pouco eu arquivos para você. Obrigado, meu. Mande sim, que nós continuamos aqui na luta e nos estudos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Boa noite a todos e muita paz e muita luz para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.